Abra sua Bíblia em Gálatas. Gálatas 2, a partir do versículo 11, nós vamos ler hoje. Nós estamos nessa série, o outro evangelho. Gálatas 2, a partir do versículo 11. Suco tá bom, eu vou tomar mais um pouquinho aqui. O pessoal que vai estar nos assistindo depois pelo aplicativo. O negócio hoje aqui tá uma benção, bom demais. Na verdade é sempre bom, como disse o Genildo, né? Acharam aí Gálatas 2? Vamos ler a partir do versículo 11, e aí nós vamos conversando. Hoje o assunto é muito importante. Justificados pela fé. Diga assim: justificados pela fé. Esse é o tema da nossa mensagem hoje. E esse tema encontra-se a partir do versículo 11 de Gálatas 2, que diz assim: quando, porém, Pedro veio a Antioquia, enfrentei-o face a face por sua atitude condenável. Pois antes de chegarem alguns da parte de Tiago, ele comia com gentios. Quando, porém, eles chegaram, afastou-se e separou-se dos gentios, temendo os que eram da circuncisão. Os demais judeus também se uniram a ele nessa hipocrisia, de modo que até Barnabé se deixou levar. Quando vi que não estavam andando de acordo com a verdade do evangelho, declarei a Pedro diante de todos: você é judeu, mas vive como gentil e não como judeu. Portanto, como pode obrigar gentios a viverem como judeus? Nós, judeus de nascimento, e não gentios pecadores, sabemos que ninguém é justificado pela prática da lei, mas mediante a fé em Jesus Cristo. Assim, nós também cremos em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé em Cristo e não pela prática da lei, porque pela prática da lei ninguém será justificado. Se, porém, procurando ser justificados em Cristo descobrimos que nós mesmos somos pecadores, será Cristo então ministro do pecado? De modo algum. Se reconstruo que destruí, provo que sou transgressor. Pois por meio da lei eu morri para a lei, a fim de viver para Deus. Fui crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça vem pela lei, Cristo morreu inutilmente. Que palavra poderosa essa. Essa é muito forte. Feche seus olhos, deixa o Espírito Santo. Vamos fazer uma breve oração antes de a gente começar a conversar sobre essa palavra. Querido Espírito Santo, falar sobre justificação, Pai, tem suas dificuldades. Por isso eu peço que o Senhor tome o controle total dessa mensagem, da exposição dela, e aquilo que eu for incapaz de transmitir, que o Senhor mesmo faça aos corações. Eu confio plenamente no Senhor para produzir entendimento, cura, libertação, salvação, justificação pelo Teu Espírito. Não confio nas minhas obras, não confio em nada daquilo que é humano, confio plenamente no Senhor. Por isso, eu peço que o Senhor tome o controle e nos ajude, em nome de Jesus. Amém? Amém? Bom, esse trecho da Bíblia que nós lemos, e a gente está falando do outro evangelho. O que é o outro evangelho? É aquele evangelho pautado na religião que não é o evangelho de Jesus.
que na verdade produz escravidão ao invés de liberdade, que nos torna escravos de leis e de regras, que mais nos aprisionam nas nossas emoções principalmente do que qualquer outra coisa. Nós passamos a andar com culpa nos nossos corações, com medo, com insegurança, porque nós nunca temos certeza se somos bons o suficientes para Deus. Esse evangelho pautado nas nossas obras, no nosso desempenho, ele não é o evangelho de Cristo. O evangelho de Cristo, ele é pautado nas obras de Cristo. Por isso Paulo está dizendo que a justificação vem pela fé em Cristo. E justificação, gente, é o conceito mais fundamental do evangelho. É como se fosse o resumo do que é evangelho. Se a gente não entende o que é justificação pela fé, nós também não entendemos evangelho. Por isso é fundamental que a gente aprenda o que é justificação. Alguns de nós, talvez, você quando me ouve, talvez você presuma que você saiba o que é justificação e os seus impactos. Mas a grande verdade é que, ao olhar para a forma como a gente vive o evangelho, fica claro que a gente não tem noção do que é justificação pela fé. De que a gente não vive, que nós não somos justificados pela fé, que nós estamos buscando justificação pelas nossas próprias obras. Porque o único momento onde você se sente bem com você mesmo é quando você acerta, é quando você faz uma coisa certa, que você presume que Deus se agradou, então você está feliz. Mas é muito comum que esses mesmos cristãos que acertam hoje, eles tenham medo de errar amanhã. Você sabe por que as pessoas não entregam a vida para Jesus? Elas vêm a um culto como esse, maravilhoso, aí a gente faz um convite, a palavra é exposta, a gente faz um convite, diz, volta para Jesus, ou entrega a sua vida a Jesus. Sabe qual é o sentimento que normalmente as pessoas têm dentro de si? Eu acho que eu não vou conseguir, amanhã eu vou falhar. E é nesse sentimento, que é através desse entendimento de um falso evangelho, que nos diz que se eu entregar minha vida para Jesus hoje, amanhã eu tenho que começar a consertar tudo que está errado na minha vida imediatamente, eu preciso pegar uma cartilha de regras e preciso começar a viver. É esse evangelho que escraviza. Mas não é esse evangelho que Jesus quer que a gente viva. Na verdade, Ele quer que a gente se aproxime, e a gente vai perceber que ao nos aproximarmos, Ele nos aceita, e a partir de então, nós estamos aptos para um relacionamento que nos limpa. É o relacionamento com Deus quem nos limpa, quem nos transforma. E nós vamos entender isso ao decorrer da mensagem. Então, normalmente nós achamos que sabemos o que é justificação pela fé, mas o próprio apóstolo Pedro aqui, ele teve que ouvir de Paulo essa verdade. Nós não estamos falando de qualquer pessoa, nós estamos falando de um homem que é a coluna da igreja, o apóstolo Pedro. E a gente vai entender o que estava acontecendo aqui. Vamos entender? A gente leu a partir do versículo 11, eu fiz questão de ler a partir do versículo 11 para dar contexto, para a gente poder entender o que está acontecendo. O que está acontecendo? Pedro, vamos imaginar juntos o que estava acontecendo aqui. Pedro sentou numa mesa e começou a almoçar. A Bíblia não diz qual é a refeição, não diz o que eles estão fazendo exatamente, mas diz que ele comia com os gentios. Aí você me pergunta, pastor, quem são os gentios? Os gentios, gente, é todo aquele que não é judeu, é um gentio. Então todo judeu, ele olha para alguém que não é do seu povo e diz, esse é um gentio. Porque na cultura judaica, se você quisesse ter acesso a Deus, você tinha que se tornar como um judeu. E aí Pedro está comendo com os gentios ali tranquilamente, sem qualquer problema, até que chegam alguns irmãos judeus, outros irmãos judeus. Quando ele vê os irmãos judeus, ele fica assustado e meio que assim, a gente não consegue imaginar como é que funcionou, mas eu imagino Pedro meio envergonhado, com medo de ser repreendido, se afastando dos gentios devagarzinho, tipo assim, não conheço, nem sei quem são. Paulo, que está olhando de longe, fica observando e diz assim, cara, isso é uma hipocrisia, velho.
está errado. E Paulo define a atitude de Pedro da seguinte maneira, no versículo 14: quando vi que não estavam andando de acordo com a verdade do Evangelho. Pedro estava dissimulando, porque Pedro estava preocupado com a opinião dos judeus a respeito da sua conduta. Então esse era o quadro. Agora, a pergunta que eu faço para você é óbvia que essa pergunta ela vai ser, eu vou responder, mas eu quero que você, parte dela, comece a meditar comigo. Por que Pedro se afastou dos gentios? Porque basicamente na lei judaica diz o seguinte: se eu como com alguém que não é judeu sendo judeu, eu me torno impuro. Então, para Pedro, enquanto ninguém estava vendo ele comer com gentios, ele não estava impuro. Quando chegou uma turma de judeus religiosos, ele se tornou impuro. Então a discussão desse momento aqui é: Pedro não queria parecer impuro para as pessoas, para os judeus. Então ele se afastou daquilo que ele estava fazendo, comendo com os judeus, só para não ser criticado. Paulo viu isso e disse assim: é hipocrisia que você está fazendo. Você quer que eles vivam como judeus quando nem você vive como um judeu. E basicamente, então, aqui Paulo começa a introduzir, nesse contexto, Paulo começa a introduzir a doutrina da justificação pela fé. Porque Paulo começa a dizer o seguinte para Pedro: Pedro, você sabe, como judeu, que nós não somos justificados pelas nossas obras. Nós somos justificados pela fé em Cristo. Nós somos justificados não pelo nosso conjunto de regras que a gente cumpre, não pelo nosso desempenho, não pela nossa moral. Nós somos justificados pela fé. E isso aqui é poderoso, e hoje nós vamos entender os impactos disso na nossa vida. Basicamente, a lei judaica dizia: se você quer se aproximar de Deus, se você quer ser aceito por Deus, você não pode ser impuro, você tem que guardar as regras. E aí Paulo vem e diz: não, para que você seja aceito por Deus e você tenha um relacionamento com Deus, você basta crer em Jesus. E aqui começa então a doutrina, porque é mais ou menos o seguinte: hoje nós ainda de maneira indireta acreditamos nesse tipo de comportamento. Nós ainda entendemos atualmente que para alguém se aproximar de Deus, essa pessoa precisa ser pura. Outro dia eu vi alguém falando, dizendo assim: eu fui lá em casa, eu vi alguém falando assim: se for falar de Deus para mim, você tem que ser completamente correto. Só pode falar de Deus quem é completamente correto. Nada está mais longe da verdade. Essa frase, ela está dizendo o seguinte: nós somos pecadores demais para nos relacionar com Deus, mas a justificação pela fé, ela diz que nós somos pecadores, mas somos aceitos. E a grande verdade é que esse problema faz com que, o Leilo até falou para mim de um texto, está lá em Hebreus, no capítulo 4, se eu não me engano, que diz que nós podemos nos achegar com confiança ao trono da graça, mas é o que não fazemos. Nós não nos aproximamos de Deus, por quê? Porque nós nos julgamos impuros. E talvez você pense: pastor, mas nós não somos impuros? De fato, somos impuros. Mas quando você crê em Jesus, a justiça dele passa a ser a sua justiça. A justiça dele passa a ser a minha justiça. É por isso que o verdadeiro evangelho exige fé. Porque para nós é muito difícil acreditar que tudo que Jesus fez na cruz agora é direito meu. Por isso que sem fé é impossível agradar a Deus, irmãos. Porque se você não acreditar que Jesus fez tudo por você,
se você não acreditar que agora o seu desempenho é o desempenho de Jesus, a sua vida é a vida que Jesus levou, o seu passado é o passado de Jesus, não é mais o seu, a sua história foi apagada, agora é Jesus que entrou em cena na tua vida. Então você não precisa olhar para o teu desempenho e ficar xoxo, desanimado, se sentindo culpado, porque é isso o que o outro evangelho faz. Olha uma experiência que eu vivi recentemente. Eu vou me arriscar a falar isso aqui, né? Recentemente, a minha sobrinha fez um exame e aí minha família achou que ela estava com alguma doença grave. E aí eu comecei a ver meus familiares dizendo: ai, Deus está me castigando, Deus está me castigando. E aí começou a ser oprimido pela culpa, sabe? Oprimido pela culpa, porque toda vez que acontece alguma coisa ruim com a gente, sabe o que a gente pensa? Isso está acontecendo comigo porque eu sou ruim, tá vendo? Sou ruim, porque Deus está me castigando. Porque é o que o falso evangelho faz. E aí você tem uma aparência de nobre, porque assim, você, ao mesmo tempo que você acha que está sendo punido porque é ruim, você ao mesmo tempo está confessando: Deus, eu sou ruim. Só que na verdade o teu coração, ele está destruído em medo e insegurança. Você não tem fé. Quando você pensa na solução, você pensa assim: Deus não vai me conceder essa solução porque eu não sou bom o suficiente. E esse é o grande problema do evangelho que se vive dessa maneira. Por quê? Você está dizendo o seguinte, ó: Deus me abençoa a partir do momento que eu sou bom. Só que você está errado. Deus não te abençoa a partir do momento que você é bom. Deus te abençoa a partir do momento que você crê. Quando você crê na obra de Jesus Cristo, naquilo que Ele fez na cruz, que a vida dele é a tua vida. Por isso que a justificação é pela fé. Enquanto Pedro estava dizendo assim: ai, para eu ser puro eu preciso me afastar dos gentios, aí Paulo vem e diz assim: não, você esqueceu, a justificação é pela fé, você sabe disso. Sabe por quê? Porque o próprio Pedro teve uma revelação lá em Atos, que ele está orando e aí desce um lençol com um monte de comida impura para os judeus, e Deus diz: come. E aí o próprio Pedro diz: Deus, eu não vou comer isso porque isso aqui é impuro. Ele diz: não torne o homem impuro aquilo que eu tornei puro. A revisão acaba e logo na sequência alguém chama Pedro dizendo: olha, tem um gentil te chamando porque ele quer entregar a vida para Cristo, ele quer crer, ele quer servir ao Senhor. E aí ele entendeu: opa, Deus está querendo incluir pessoas na minha fé que são diferentes de mim. E ele vai lá, prega para Cornélio. Cornélio é o primeiro crente daquele período da igreja primitiva, porque ele entendeu. Só que agora ele volta para a estaca zero e volta a querer se justificar pelas obras, pelo desempenho. Quando você, diante de uma dificuldade, você se sente culpado e acha que Deus não vai atender a tua oração porque você não é bom o suficiente, isso significa que você acredita em você, você não acredita em Deus. E é esse pensamento que faz que muitas vezes você desista, volte para o mundo, porque quando você precisa de Deus, você se sente inapropriado, inadequado, e olha para o seu desempenho espiritual, é ruim mesmo, o nosso muitas vezes é ruim, e aí a gente não consegue acreditar que Deus vai olhar para a gente com bondade nesse momento. Aí a gente faz o quê? Não nasci para isso não, vamos embora. Aí você deixa Jesus, você deixa a fé, você abandona tudo, quando você deveria apenas crer, deveria colocar sua vida. Então, se de fato nos aproximássemos de Deus com confiança, nós certamente não sofreríamos como vemos sofrendo. Você não estaria vivendo essa angústia que você está vivendo. Gente, a Uriusa ministrou aqui no início, e eu acredito que foi o Espírito Santo dizendo: existem pessoas aqui vivendo debaixo de ansiedade, depressão, angústia. E aí quando você olha para a sua vida pregressa, isso se agrava, porque você pensa: bom, eu sou ruim demais para Deus. E aqui é que vai começar a beleza da justificação, que a gente vai começar a entender o que é ser justificado. Então, afinal, o que é justificação pela fé? Eu vou tentar resumir numa frase, para ver se fica simples. É mais do que ser salvo, é mais do que se tornar puro, porque a justificação pela fé é quando a vida de Deus é atribuída a você.
Então, vamos supor que nesse momento, enquanto eu prego, o seu coração, o Espírito Santo te convence que você tem que crer em Jesus. Quando você crê em Jesus, eu e você também pode voltar ao dia que você decidiu crer em Jesus. Quando você crê em Jesus, a maioria de nós não teve nenhum comportamento mudado, sim ou não? Já vi gente sair do pecado, vir bêbado, drogado e entregar a vida para Jesus. Naquele momento ele foi justificado se ele creu. Nenhum comportamento mudou. Porque é o que a justificação faz. A justificação, ela não nos torna justo de fato, assim, agora eu estou todo certinho. Não, ela anula a condenação. Quando Jesus morreu na cruz, ele anulou a condenação que estava sobre mim e a condenação que estava sobre você. Quando a gente não crê na justificação, qual é o sentimento que a gente tem? Lembra, o verdadeiro evangelho é uma questão de interior. Como é que você se sente quando você não crê nas obras de Cristo? Se sente condenado. Todas as vezes que alguma coisa acontece na sua vida, que alguma dificuldade você enfrenta, você acha que é condenação sobre você. Porque é o que o falso evangelho faz. Ele faz você se sentir condenado. Você anda com essa sensação de condenação dentro do culto. Você está aqui, às vezes você diz assim: eu não posso nem levantar a mão porque eu sou tão ruim. Eu não posso nem adorar a Deus porque eu não sou bom o suficiente. E você vive debaixo de condenação e de condenação e condenação, e você nunca sabe o que é liberdade. Quantos estão entendendo? Ou seja, apesar de ainda sermos pecadores, porque quando a gente crê, quando a gente entrega a nossa vida para Jesus, muita coisa ainda precisa ser transformada em nós, mas agora nós já estamos aptos para um relacionamento que irá nos limpar. Então, presta atenção, gente, não somos aceitos porque somos justos, somos justos porque somos aceitos. É diferente. Então não é assim: agora eu estou justo, eu posso chegar diante de Deus. Não, você continua sendo um pecador que pode chegar diante de Deus e Ele vai te transformar em alguém justo. Isso muda todo o panorama, porque não é mais você quem está no controle. Você não é o protagonista da história. Não se trata de se você é bom ou se você é ruim, se você consegue, se você não consegue, porque todos nós sem Cristo somos impuros, e todos nós em Cristo somos puros, justificados pela fé. Então eu vou repetir: não somos aceitos por Deus porque somos justos. Nos tornamos justos porque fomos aceitos por Deus. É diferente. É uma nova motivação. Ele te aceita e Ele te limpa. Porque quando você acha que é aceito quando se torna justo pelas suas obras e pelo seu desempenho, você está dizendo que você tem poder para se salvar. E nós não temos. Nenhum de nós temos poder para nos salvar. Nós precisamos de um Salvador. Quantos estão entendendo? Diga amém. O que esse evangelho exige de nós? Fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Pois o que se aproxima de Deus precisa crer que Ele existe e que se torna presenteador daqueles que o buscam. Sabe qual é o maior presente que o Senhor tem para dar para nós? Ele disse num trecho que diz assim: se vós que sois maus sabem dar bons presentes para os vossos filhos, quanto mais o meu Pai não vos dará o Espírito Santo, aquele que pedir. Ou seja, nos tornamos morada de Deus a partir do momento que cremos. E é o fato dele morar em você, pecador, que transforma você diariamente. Não é o seu desempenho, não é você passar pela porta da fé: tudo bem, eu creio, me dá a listinha de regras agora. Não, continua crendo, se humilhando todo dia. Quando você entregou a vida para Jesus, você teve o entendimento de que você não podia. Continua acreditando que não pode, se humilhando diante de Deus. Entende? Porque foi o que Paulo fez. Justificar é declarar alguém inocente, sem condenação. E mais, alguém que foi justificado, além de ser declarado inocente, ele tem direito a todos os privilégios daquele que realmente é inocente.
Nós somos culpados de pecado, mas Jesus é inocente. Quando Ele olha para a gente, Ele olha para as obras de Cristo, e as obras de Cristo, quando nós cremos e nos submetemos às obras de Cristo, nós somos então justificados, ou seja, a condenação é removida. Mas não só isso, nós não estamos apenas sem condenação, agora nós temos privilégios até. Sabe como é louco para a gente pensar nisso? Sabe por quê? Porque a gente é meritocrata, porque a gente ensina os nossos filhos desde pequenininho: se você fizer isso aqui, você recebe isso aqui. Porque a gente aprendeu a vida toda no nosso sistema comum de coisas, que para eu ter alguma coisa eu tenho que merecer. E é loucura demais Jesus morrer numa cruz e me dar tamanha bênção, me dar acesso, salvação, transformação e cura, sem eu fazer absolutamente nada. Essa é a loucura do Evangelho. Nós só precisamos crer, não pelas nossas obras. Se a gente é justificado por aquilo que Cristo fez, nós não somos justificados por aquilo que a gente faz. O que a gente faz, pastor, mas eu quero ser um homem santo, eu quero fazer a coisa certa. Mas isso não é para te justificar, porque você já é justificado. Isso é porque você é justificado. Você não passa a fazer as obras de justiça e diz assim: hoje eu quero orar. Não é para se tornar santo, é porque você é santo. Eu quero orar mais. Não é para você ser aceito por Deus, é porque você é aceito por Deus. Isso muda tudo, gente. Muda tudo. Muda o motivo pelo qual você faz as coisas. Paulo descobriu uma motivação muito mais poderosa do que o mérito. Ele descobriu a graça. O que Paulo, ele diz uma coisa aqui deixa eu voltar aqui em Gálatas, que voou aqui. Olha o que o apóstolo diz no versículo 19: pois por meio da lei eu morri para a lei, a fim de viver para Deus. Ele está dizendo assim: pela tentativa de mudar a mim mesmo, eu morri para as regras, porque eu constatei que eu sou incapaz de mudar a mim mesmo. Então ele reconhece: preciso de um Salvador. Sabe qual é o nosso problema? É que a gente não reconhece que a gente não consegue mudar a nós mesmos. Você ainda está aí, se desgastando para dar jeito na sua vida e continua dando tudo errado. E aí você começa a fazer as coisinhas certinhas. Não, vou fazer isso aqui porque é o que Deus quer, sem qualquer sentimento de amor por Jesus, simplesmente focando na recompensa. E aí aquele sentimento de insegurança: será que vai dar certo? Eu vou para a igreja, será que vai dar certo se eu for para a igreja? Eu vou orar, será que vai dar certo se eu for orar? É só você tentando dar jeito para você por meio da religião. Porque um filho, ele simplesmente olha para as circunstâncias da sua vida e diz: pai, não tenho condições de mudar 1 milímetro nisso aqui, eu vou descansar no seu amor, eu vou só me relacionar com o Senhor. Só me relacionar com o Senhor. Não vou ficar me desgastando. Eu não vou manipular uma coisa ali, manipular outra coisa ali, aí tentar parecer justo aqui. Gente, o que eu já vi de pessoas que vêm em situações difíceis para a igreja, e eles vêm para oração 6 horas da tarde, toda semana, 6 horas de oração. Gente, dura bem pouquinho isso aí. Eles não tiveram seu interior transformado. Eles não estão tentando aplacar a culpa, estão tentando ser aceitos por Deus, para Deus reverter o seu quadro. Só isso. E sabe que Deus é tão bom que Ele às vezes reverte? Só que o problema, e esse é o grande problema da religião, não é se você vai ou não vai ter determinados resultados, é o fato de você não ter o seu interior transformado. É ter que voltar para o mesmo lugar sempre. É ter que continuar vivendo ciclos intermináveis de coisas ruins na sua vida, porque você não foi transformado e não encontrou paz, não encontrou Cristo, não encontrou um Salvador de verdade. Esse é o problema. É porque a minha vida financeira está ruim, aí haja oração, e aí eu preciso me dedicar um pouquinho mais, eu preciso melhorar meu desempenho. E aí você melhora, você se torna um cara assim, uau! Tá
orando, vem 5 horas da manhã para a igreja orar, uau, que desempenho maravilhoso, e você está orgulhoso desse desempenho. O que você sente dentro de você é que você melhorou como pessoa, até você alcançar o que você quer. Não tem mais oração 5 da manhã, não tem mais leitura bíblica, não tem mais nada. Por quê? Porque você não estava pautando a sua vida na justificação pela fé, mas no seu desempenho. E aí, isso cria um ciclo vicioso, porque na próxima vez que vier uma dificuldade, aí vem a culpa de novo, aí a culpa te impulsiona. Preciso voltar a orar 5 horas da manhã de novo, preciso ler mais a Bíblia de novo. E aí você alcança de novo o resultado que você quer. Aí você de novo volta para o buraco onde estava e volta a viver as mesmas coisas. Porque tudo que você vive é uma religião baseada no seu desempenho. Isso não é evangelho. O verdadeiro evangelho, ele repousa nas obras de Cristo. Eu olho para as circunstâncias difíceis da minha vida, sabe o que eu faço? Não tenho a menor condição de resolver isso aí. O Senhor é meu Pai, eu descanso no seu amor, na sua graça. E o que o Senhor decidir aqui para mim está decidido. Consigo seguir sem ansiedade, consigo seguir sem depressão, consigo seguir sem insegurança, consigo seguir sem culpa no meu coração, porque o amor de Deus me faz repousar, me traz descanso. Você sabe o que é descanso? Você sabe o que é paz? É isso que o verdadeiro evangelho faz. A religião, ela te coloca num turbilhão de escravidão emocional. É insegurança, é medo, ansiedade, olhando para o futuro. E se isso aqui, não sei o que, e se mais isso aqui. E a tua mente é um turbilhão de coisas, você está para endoidar. Preocupação, angústia, você não sabe o que fazer. Tem hora que você se tranca no seu quarto, se põe a chorar, porque você não sabe o que fazer com sua vida. Mas é crente, mas vem todo domingo para a igreja. Está na religião, filho, está na religião, minha filha. Porque o evangelho de Cristo vai te fazer repousar num lugar de descanso sobrenatural. A paz que excede todo entendimento vem sobre a sua vida. Paulo usou essa afirmação, a paz que excede todo entendimento, não foi de maneira aleatória não, é porque não dá para entender. Você descansa no amor. Irmãos, você sabe por que João disse que o perfeito amor lança fora todo medo? É porque medo não é ausência de coragem, medo é ausência de amor. Por que eu sinto medo? É porque eu não acredito que alguém me ama o suficiente para me proteger. É porque eu não acredito que Deus me ama o suficiente para me guardar e para cuidar de mim. Então eu vivo um turbilhão de medo, de ansiedade. Quer acabar com medo? Crê nas obras de Cristo para a tua vida. Quer acabar com a ansiedade? Crê nas obras de Cristo para a tua vida. Não são as nossas obras, gente. Não são as nossas obras. Nós somos justificados por aquilo que Cristo fez. As nossas obras, elas vêm acompanhadas de insegurança, de medo, do senso de incapacidade que a gente tem. Nós, mesmo nos nossos melhores momentos de comunhão, a gente já está preocupado com amanhã não ter o mesmo dia que a gente teve hoje de Deus. A religião é assim, você vive um dia maravilhoso. Gente, que eu vejo cristão dizendo assim: ai, foi tão bom, tomara que eu não perca isso, tomara que eu não perca isso. Aí fica, eu quero ficar vivendo isso, eu quero ficar vivendo isso, eu não posso perder isso. Gente, é muito medo e insegurança. Isso não é evangelho. Sabe, eu tenho certeza, gente, eu já vi isso acontecer, eu já vivi isso também. Às vezes a gente está vivendo um momento maravilhoso com Deus, assim, Deus está liberando coisas sobre a gente pela graça, e a gente está recebendo, e Deus está ouvindo nossas orações, e a gente fica com medo, mesmo vivendo esse momento, a gente está com medo de perder esse momento. Porque a gente é sempre desconfiando de Deus. Deus pode estar liberando. Hoje eu estou bom para Deus mandar isso para mim, mas se eu der uma falhada, perdi tudo. Porque tem gente que acha que é assim, ó. Estou aqui andando com Deus, né? Tropecei, pequei. Nossa, estou perdido. Estou perdido. Deus, por favor, me perdoa, por favor, Deus, não tira aquilo que o Senhor me deu. Senhor, não vai. Meu irmão, não é assim que funciona, não. Descansa no amor de Deus. Uma coisa que Deus sabe é que a gente vai pecar. Só que sabe qual a diferença daquele que vive no verdadeiro evangelho e daquele que não vive? É o sentimento com que ele lida com o pecado.
quando a gente entrega a nossa vida para Jesus, a primeira coisa que muda dentro de nós é: Senhor, o pecado não é algo que eu quero mais na minha vida, embora existam lutas e guerras que eu preciso travar. Só que a visão, o pecado não é algo aceito com passividade e alegria mais. O pecado agora muitas vezes ele ainda nos vence, porque a carne, ela exerce essa força, mas nós não aceitamos mais o pecado com alegria na nossa vida. Então, a gente vive se sentindo condenado. E se a gente se sente condenado e tem medo que Deus não vai ouvir nossas orações, é porque a gente está confiando nas nossas obras, no nosso desempenho. Agora, e como é que a gente faz para morrer para esse estilo de vida? Faz como Paulo disse no texto que eu acabei de ler: reconhece que não pode. É simples. Gente, é simples. Quer mudar de vida? Vem aqui diante do altar do Senhor, do jeito que você quiser, né? Quando é público é bom que alguém te ajuda, mas do jeito que você se rende. Faz como Paulo: pela lei eu morri para viver para Deus. Na tentativa de fazer tudo certinho, ele descobriu que ele não conseguia. Então ele pensou: vou viver para Deus, vou descansar na obra dele. E a gente não está falando de um cara qualquer não. Olha só, lê comigo. Puxa vida, abre Gálatas capítulo 1, só para você ter uma ideia. Gálatas 1:14. Gálatas 1:14, quem achou? Olha o que Paulo diz aqui: no judaísmo eu superava a maioria dos judeus da minha idade e era extremamente zeloso das tradições dos meus antepassados. Ou seja, o cara era bom. Sabe que ele diz, olha o que o mesmo cara que diz: na minha idade ninguém me superava no cumprimento de regras. Olha o que ele diz em Filipenses 3. Abre rapidinho, um pouquinho mais na frente. Filipenses 3:8. Não, vamos ler a partir do versículo 6. Não, vamos ler a partir do versículo 5. Não, vamos do 4. É de verdade, é porque eu fui vendo, fui voltando e é legal para a gente entender. Olha só. Embora eu mesmo tivesse razões para ter tal confiança, se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, se alguém pensa que tem razão para confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado no 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Ele não está falando de um passado pecaminoso, não. Ele está falando de um passado completamente correto dentro do parâmetro de lei. O cara que fazia tudo certinho, de acordo com que a lei mandava. Mas quando ele conheceu Cristo, ele disse: cara, isso aqui não vale nada diante de Cristo. Ele está dizendo para ele mesmo: o meu desempenho não é suficiente para mim, para me trazer paz. O meu desempenho não é suficiente para salvar-me. O meu desempenho não é suficiente para trazer cura e descanso para minha alma. Eu decido crer em Jesus. Ele abre mão então da justiça dele, do desempenho dele, e vai crer em Jesus. E é isso que a gente precisa fazer. Você tem que parar de querer consertar sua vida, irmão. Você tem que parar de consertar sua vida. E assim, é verdade, vivendo para Deus, volta lá em Gálatas agora, e a gente vai caminhar para o final agora. Uma das grandes dificuldades de pregar esse evangelho, um dos grandes desafios é ter equilíbrio. Porque é muito fácil talvez você entender daí que eu estou dizendo para você que não existe mais lei nenhuma, que você pode fazer as coisas do jeito que você quer e que vai ficar tudo legal. Não, não é isso que eu estou dizendo. Ainda existe uma lei, só que não a lei de Moisés.
e nem as regras e tradições humanas. O que existe agora é a lei de Cristo, e a lei de Cristo, ela resume-se em amor, em ser amado para amar, ser amado para dar uma resposta a Deus. Não, gente, eu fiquei agora, será que eu devo dizer isso? Eu vou me arriscar, ou não? Ou o Espírito Santo me ajuda. Mas a pior coisa que talvez, ou não sei, você vai interpretar aí do jeito que você achar melhor, do jeito que o Espírito Santo te conduzir aí. Mas uma das coisas ruins é você tentar estabelecer uma relação com Deus sem entender que Ele te ama. É uma relação muito pesada e muito cheia de culpa, e muito cheia de insegurança, porque você está sempre olhando para um Deus santo, contrastando com você, pecador demais. Gente, essa não é uma comparação justa. Não dá. Você nunca vai ser bom o suficiente para Deus pelos teus padrões. É só fé, é só crer, é só vou dizer assim: eu creio que Jesus fez isso por mim. E aí a sua fé vai começar a produzir algumas ações que vão te transformar. E a primeira, e talvez a mais necessária de todas, sentar aos pés de Jesus. Quando Jesus esteve na casa de Marta e Maria, Marta estava fazendo um monte de coisas, e Marta questiona Jesus, porque Maria sentou aos pés de Jesus, e ela pergunta: o senhor não se incomoda de ela me deixar aqui sozinha fazendo as coisas? A resposta de Jesus é fenomenal, porque ele diz: Marta, Marta, tu anda preocupada com muitas coisas, quando só uma é necessária. Maria escolheu a melhor parte e sentou aos pés de Jesus. Marta é o símbolo, nos representa talvez muito bem dentro da religião. Jesus chega na casa dessa pessoa, chegou na minha casa, na sua casa, e a gente quer começar a fazer coisas para Deus, ao invés de só estar com Ele. É só isso. É só isso. Você está ouvindo isso, você não acredito que é só isso. Mas eu vou abandonar o pecado fazendo só isso? Vai. Mas o meu casamento vai ser transformado se eu fizer? Vai. Mas o meu filho vai ser salvo se eu fizer? Vai, porque é só isso. É só isso. Não é loucura, não é doido? Não, teu coração não aceita isso. Para te ver, nosso coração é tão voltado para o mérito, tu quer ter tanta participação na coisa, que tu não aceita o fato de que tu não precisa fazer nada, só estar com Jesus. A gente não consegue aceitar, é inadmissível para a nossa mente. Por isso Paulo diz que é loucura. Porque como assim? Então quer dizer que se eu só sentar aos pés de Jesus, e aí lógico, entendo o que significa isso, depois se você quiser eu explico. Eu só preciso ficar ali sentado aos pés de Jesus com Ele? Mais nada, eu não preciso fazer umas coisas, não preciso vir na igreja fazer umas coisas. Não precisa. Se você quiser fazer isso, vai ser porque ao estar lá com Ele, Ele te amou tanto que você olhou para o lado e disse assim: Ele me ama tanto, eu vou fazer alguma coisa assim, só por amor. Eu não estou indo porque eu quero ser aceito, eu quero algum resultado. Eu só quero porque eu amo. Ele me amou e eu quero amar Ele também, cara. A Bíblia diz isso, o apóstolo João disse: nós só o amaremos quando entendermos que Ele nos amou primeiro. É quando você entende que é amado que você ama. Amor é resposta. E não adianta, gente. Olha 1 Coríntios 13. Ainda que eu fale a língua dos homens, dos anjos, se não tiver amor, nada serei. Serei como o símbolo que retine, que se vai. Eu sempre gosto de fazer isso. Gosto de fazer isso aqui, ilustração. Gente que vive pela sua obra é igual esse som aqui. Faz um barulho alto na hora, mas rapidamente passa. É gente que confia em si mesmo. Faz muita coisa na hora, e uma semana, um mês. Ele cansou. Tentou todas as forças. Eu estava orando, estava indo tão bem, agora eu não estou mais conseguindo. Era só você fazendo para você mesmo.
Quando você entende que é amado, você descansa no amor de Deus. Né, Vinícius? Passou. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? E para a gente finalizar, o apóstolo Paulo, e eu quero mostrar essa motivação na verdade, porque Paulo encontrou a motivação perfeita, correta do Evangelho, para viver o Evangelho. No versículo, ele diz assim, no versículo, eu vou ler a partir do 20: fui crucificado com Cristo, assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus. Aí aqui está a motivação dele, que me amou e se entregou por mim. É tudo que a gente precisa entender, e é tudo que a gente precisa aceitar, e deixar que o Espírito Santo toque o seu coração. E ele conclui com, talvez para mim, um versículo mais chocante desse trecho, que é o versículo 21. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça de Deus vem pelas suas obras, eu estou parafraseando, se a justiça de Deus vem pelo seu desempenho, Cristo morreu inutilmente. Se a justiça de Deus vem pelo fato de você poder transformar a você mesmo, Cristo morreu inutilmente. Se a justiça vem de Deus por aquilo que você faz de bom, Cristo morreu inutilmente. Mas sabe qual é a boa notícia? A justiça de Deus não vem por aquilo que você faz, vem por aquilo que Cristo fez na cruz. A vida dele, a nossa vida, é como se nós tivéssemos morrido naquela cruz, é como se nós tivéssemos sido julgados, é como se a vida que Jesus viveu, nós tivéssemos vivido. Tudo o que Jesus fez é atribuído a nós pela fé. Isso é muito louco, loucamente libertador, loucamente apaixonante. Me faz amar a Deus com todas as minhas forças, e me faz querer orar, não porque eu sinto que eu não sou bom o suficiente, mas porque eu quero amá-lo ainda mais. Me faz querer levantar as minhas mãos para adorá-lo, não porque eu me sinto culpado, porque é o que um crente faz, não, é porque ele me amou e se entregou por mim. Essa é a motivação que queima no coração dos filhos de Deus. Eu não vou fazer isso porque eu quero que minha vida financeira melhore, não. Porque eu quero que os meus filhos se convertam. Porque eu quero que o meu casamento seja uma bênção, que o meu marido seja uma bênção, que a minha esposa seja uma... Não. É só por Ele, porque eu entendi que Ele me amou e se entregou por mim. Isso é justificação pela fé. Não há condenação sobre você. Então você não precisa ficar preocupado e inseguro se você está sendo bom o suficiente. Ele já te aceitou do jeito que você está. E tudo que vier depois disso é porque Ele te amou, não para Ele te amar. Isso é Evangelho. Ou Cristo, quando Paulo diz isso aqui, não anulo a graça de Deus, pois se a justiça vem pela lei, Cristo morreu inutilmente. Definitivamente Paulo está dizendo, ou Cristo faz tudo por você, ou Ele não vai fazer nada. Ou você confia completamente na obra de Jesus, ou você vai sempre viver escravo. Ele te aceita, Ele te ama. Eu queria que você fechasse seus olhos, sentado mesmo. Nós vamos cantar um louvor, os meninos vão cantar um louvor. Eu queria que você meditasse sobre esse louvor. Eu queria que você deixasse que a verdade desse louvor penetrasse teu coração, porque só uma revelação disso é capaz de te libertar. Sim, você, nesse exato momento, enquanto eu desafio você a isso, sabe o que pode estar acontecendo dentro de você? Você está olhando para as suas obras, e você já deve estar vivendo, e não é o diabo, gente, é a gente mesmo, tá? Você está olhando para você e está dizendo, nossa, mas Deus, olha como é que eu sou. E Ele está dizendo, eu sei, filho, eu sei que você é assim, mas eu te aceito. Ele não te aceita para te deixar assim, Ele te aceita para te limpar, para te transformar. Mas Ele te aceita, Ele te recebe. Havia uma condenação sobre nós, mas ela foi tirada. Só que você continua se condenando.
Quando você não crê em Cristo, você continua debaixo dessa condenação. Anula a cruz, anula a graça, torna tudo inútil. Que o Espírito Santo nessa noite fale ao teu coração.